Sala de entrevistas começando e o meu tema de hoje é a questão do marketing do Criciúma Esporte Clube. O meu convidado de hoje é o Cláudio Gomes, diretor de marketing e diretor comercial do clube. Cláudio, explica pra gente qual a sua função diretamente no Criciúma Esporte Clube. Basicamente o que você falou, o título do cargo já leva, é marketing e comercial. Agora, este ano, a campanha Eu Acredito veio com tudo, revolucionou, todos os torcedores acreditando fielmente no clube, prova disso que conquistamos o acesso. No finalzinho teve gente que começou a duvidar do acreditar mesmo, né? Mas realmente a gente teve muito sucesso com a campanha, a gente foi muito feliz na escolha da campanha Eu Acredito, até porque na época precisava resgatar a autoestima do torcedor, que sai de um campeonato catarinense em 7º lugar, segunda pior campanha da história do clube num campeonato catarinense, e aí a gente estava desacreditado. Então precisava resgatar a autoestima para poder entrar no Campeonato Brasileiro renovado. Tu teve uma passagem também em 2010, né, na Série C do Brasileiro, e com a campanha Minha Paixão. Explica pra gente a diferença daquela Minha Paixão e do Eu Acredito desse ano. Legal que de todas as entrevistas que eu dei esse ano, é a primeira que tocam nessa questão. Porque tudo começou em 2010, quando o presidente Antenor assumiu. Aí eu fui convidado por ele para assumir o marketing do Criciúma e a área comercial. Na época eu era diretor da Rádio Eldorado Ilha Negra. Então eu fui diretor voluntário durante esse período todo, 2010, 2011. Eu tive uma saída do Criciúma no finalzinho, aí só que sempre ligado ao presidente, sempre dando minhas opiniões, ele sempre ligando, sempre dando uma consultoria, mas sem cargo, ministro sem pasta, né? E aí depois, quando iniciou o Campeonato Brasileiro, o ano passado, ele me convidou para voltar na área comercial. Que aí tinha o Fernando Maranhão, que era já o diretor de marketing, ficou um tempinho, depois o Fernando acabou saindo, porque tinha foco na empresa dele, e aí voltou o marketing para mim de forma acumulada. E aí chegou no final do ano, tomamos uma decisão de eu largar 23 anos de comunicação entre as rádios que eu já fui diretor, para assumir efetivamente os cargos de marketing comercial no Criciúma Esporte Clube. Mas a minha paixão era totalmente diferente do Eu Acredito, porque nós pegamos um clube de uma situação horrível que estava, de quase à beira de uma falência, de uma situação financeira terrível, em que ninguém acreditava em mais nada. Só que a paixão pelo time, ela ainda existia. Então, quando nós criamos essa ideia, Minha Paixão, foi para resgatar a paixão do torcedor que estava adormecida na época. E aí as pessoas voltaram a expor essa paixão. Na época foi importante, foi uma campanha também premiada. E aí a gente teve a felicidade de criar o coração, de botar o símbolo do Criciúma, enfim. Na época eu tive o apoio da agência, que foi do Xande da Berimbau, e aí outras pessoas que ajudaram a desenvolver esse projeto. Foi uma campanha legal, ela teve sucesso, nós pulamos de 2.600 sócios para 5.700 sócios na época. Tínhamos o objetivo de chegar em 10 mil sócios. O Fernando lançou em 2011 o sócio 10 mil, que acabou não batendo, mas foi uma campanha legal também. E aí eu tive a felicidade de criar totalmente ao contrário. Quando eu entrei no clube, agora em 2012, todo mundo falava, precisamos fazer campanha de sócio. E eu falava ao contrário, não precisamos buscar sócio agora. Nós precisamos resgatar a autoestima das pessoas, elas precisam voltar a acreditar no Criciúma para que a gente possa aí depois chamar o nosso sócio. E quem vai chamar o nosso sócio são os nossos resultados dentro de campo. Então, passar a acreditar no clube, passar a acreditar no acesso à Série A, vai realmente dar um resultado que é o sócio vindo a fazer sua adesão aqui no Criciúma e tal. E a gente obteve resultados super positivos. Se fala em 10 mil sócios, mas hoje nós temos 12 mil sócios, ativos adimplentes 10.278, e o nosso objetivo é chegar em 15 mil sócios. Você acha que os torcedores estavam realmente desacreditados? Até pelo assim, já tinha conseguido um acesso da Série C para a Série B, ali buscando, né, condições para subir para a elite do futebol. E o seu Antenor Angeloni, antes do campeonato também, ele deu uma declaração de que ele mesmo estava preocupado para o Criciúma não cair, devido ao mau desempenho que teve durante o estadual. Você acha que isso deixou os torcedores um pouquinho desacreditados? Por isso, o Eu Acredito? Não, o que deixou desacreditado foi o resultado do Campeonato Catarinense. Nós só ganhamos do Camboriú. Nós perdemos para time de Ibirama, perdemos em pontos para Metropolitano, perdemos, enfim, todos ficaram à nossa frente. Quem ficou atrás da gente foi os dois que caíram, o Brusque e o Marcílio Dias, e o Camboriú.
com um orçamento de 80 mil e nós com um orçamento de 5 milhões para um campeonato. Então, realmente, o torcedor não tem saco, porque futebol, ele é 100% ciência, mas ele é tocado 90% pela paixão. Então, a emoção, naquele momento, é que tu tem que administrar dessa forma. E eu não condeno o torcedor de não acreditar. Os resultados mostraram isso. E o presidente sempre vai dar esse testemunho de sempre pé no chão, sempre com moderado. Porque se ele for para a televisão e falar que nós vamos subir, que nós vamos arrebentar, ele está assumindo um compromisso. E responsabilidade ele sempre teve. Então, o que nós temos que hoje agradecer, o que fez o presidente é uma coisa assim de ficar registrado na história do Criciúma. Ele pegou um Criciúma totalmente desacreditado, totalmente destruído em todos os sentidos. Nós não tínhamos sala de marketing, sala de comercial, administrativo, enfim, estava muito ruim. Não que as gestões anteriores tenham culpa, o futebol é isso. Ou você tem grana para disputar, ou você não se mete. Entendeu? O Criciúma só está nessa fase porque teve alguém que teve coragem de botar o seu próprio dinheiro e apostar. Não vamos usar aqui da demagogia, paixão do torcedor, nosso trabalho, tudo isso contribui. Mas se ele não vai lá e aporta o dinheiro, nós não teríamos um Criciúma forte e na elite do futebol brasileiro como nós temos hoje. Agora então vamos falar do êxito da campanha. O que foi feito de trabalho em massa para intensificar e conseguir 12 mil sócios? O programa tem 13 minutos aqui, 26. Se nós for colocar tudo que foi feito, nós vamos passar 2 dias aqui falando. A gente trabalhou muito esse ano, muito. Eu acho que o grande mérito seria muito injusto se nós não subíssemos esse ano, pelo trabalho que foi desenvolvido. Nós começamos num foco, e eu acho que foi num dia que eu acordei desse projeto do Eu Acredito, eu comecei a pensar muito nisso, muito nisso, e ninguém acreditava. Quando eu reuni a minha turma que eu digo, todo mundo fala os departamentos, deve ter milhões de pessoas. Então, 3 pessoas. Eu olhei para o Marquinhos, olhei para a Vivi e perguntei para eles assim, vocês acreditam? O Marquinhos olhou para mim e falou, eu acredito. A Vivi também, eu acredito. O que a gente for fazer, a gente vai ter que acreditar. E aí, dali, eu já tinha isso em mente no Eu Acredito. Falei, vamos desenvolver essa campanha. Para chegar nesses 10, 12 mil sócios, eu acho que a gente usou muito a sacada. Teve um período que a gente ficou meio que adormecido, porque o torcedor ficou com a liderança do campeonato, ficamos cômodos, 6, 7 pontos acima do segundo colocado, estava muito confortável para nós. E aí a gente tinha que dar um gás aí, porque tinha que chegar em 10 mil sócios, tinha que ter essa receita, e aí começamos a contagem regressiva dos 10 mil sócios. Acho que esse foi o grande divisor de águas nesse processo. Aí começou uma loucura. E quando eu anunciei que quando nós chegássemos em 10 mil sócios, nós íamos encerrar a adesão. E isso aconteceu de fato. Tanto é que hoje você vai no Criciúma, não dá para fazer sua adesão. E nós vamos agora dar uma valorização, que a gente chama de agregar muito valor a quem foi nosso sócio até o momento. Então, esse benefício é benefício adquirido. Daqui para frente, as pessoas pagarão um pouco mais para serem sócios do Criciúma e aquelas que já possuem a sua adesão vão ser as grandes beneficiadas desse processo todo. Já teve também benefícios desses meses que não tem futebol em anos anteriores. Isso vai ser uma constante, assim, de se pensar no Criciúma em beneficiar esse próprio sócio que está ali todo mês participando de ter um benefício em dezembro? Ele já tem um diferencial que é 10% de desconto nas compras dos produtos na loja. Nós não temos nada agora para dezembro, nenhuma promoção especial, a não ser disponibilizar algo que ele tenha benefício com algumas empresas, mas isso ainda não está definido. O que, na verdade, não vai ser o ano que vem, porque o calendário do ano que vem, o Campeonato Brasileiro vai terminar em dezembro. Então, para quem é sócio durante o ano, ele vai ter um mês atípico, que é o mês de junho, onde nós vamos ter a Copa das Confederações e aí não vai realmente haver jogos, mas continua o processo normal. Trocou dezembro por junho, né? Aí sim, junho nós teremos algumas promoções que vão envolver o sócio, onde ele vai estar em atividade e vai ter o prazer, né, o orgulho de ser sócio do Criciúma. Agora, a questão das vendas de produtos. Há-se muito ainda no Brasil a questão da pirataria. E em Santa Catarina tem aquela feira de produtos licenciados e o Criciúma participou constante, tanto que esse ano aconteceu aqui em Criciúma. Isso favorece e colabora para o clube, né? A gente tem que pautar isso separadamente. O Criciúma, ele cresceu dentro desse universo do mercado do licenciamento, onde nós apostamos. Hoje nós temos 415 produtos licenciados, esse é o nosso mix. Hoje nós temos uma loja que fatura 250 mil por mês, coisa que nós nunca tivemos. Uma loja
tendo essa lucratividade, tendo esse volume, claro que sobra bem menos ao clube, mas já temos receita. Hoje nós faturamos 350 mil ano com licenciamento, nós temos um orçamento agora, pré-orçamento aprovado, para chegar em 500 mil reais só de licenciamento do ano que vem. São receitas que não tinham, que a gente acabou criando. Claro que o futebol dá esse suporte para nós, é óbvio, nosso produto é futebol. Então, se eles dentro de campo fizerem o trabalho deles, fora a gente está fazendo o nosso. Então isso é realmente um casamento perfeito. Agora, a loja foi uma receita super interessante, está sendo um belo produto para o Criciúma, a gente chama isso de propriedade. Tá? Agora, o licenciamento também, nós temos aqui a única polícia especializada em pirataria em Santa Catarina. É uma secretaria que cuida disso, que é uma briga nossa, uma batalha nossa. Nós somos membros, o Criciúma é membro da Abrali, que é a Associação Brasileira de Licenciamentos. Nós somos fundadores da Futimarcas e fundadores da associação que os clubes hoje tocam, que é a Associação de Licenciamento de Santa Catarina. Então a gente está bem inteirado com isso. Nós somos anfitriões agora da Feira de Licenciamento. É uma propriedade que o Criciúma vem investindo bastante. São receitas fora do futebol que poucas pessoas, obviamente, que conseguem enxergar isso. Mas nós que estamos lá dentro temos essa responsabilidade de buscar receita ao clube. Não depender somente daquele patrocínio da camisa, direito de imagem, direito televisivo. Então, nós vamos buscando outras propriedades que vão agregar no bolo, na receita, para que o Criciúma possa investir na contratação de jogadores que sejam aí de nível A, B, enfim, ou o campeonato que ele esteja disputando. Bom, depois do intervalo a gente vai falar justamente essa questão da loja do Tigre, da novidade que tem também da loja virtual. Mas antes de ir para o intervalo, qual a sua visão de 2012 do Criciúma Esporte Clube? O trabalho foi muito sério, foi desenvolvido, eu acho que está todo mundo de parabéns. Não existe uma pessoa que possa dizer, a não ser o presidente Antenor e o Arnaldo, que são os dois irmãos investidores no Criciúma, o restante cada um teve a sua parcela, desde o sócio, do torcedor, desde a imprensa, que teve uma parcela fundamental na divulgação de todas as nossas ações, aos atletas. Nós temos hoje 164 pessoas que são ligados diretamente com vínculo empregatício no Criciúma. E cada uma tem uma parcela. O marketing teve a dele, o comercial, o jurídico, o administrativo, o financeiro, todos. Porque se falha em algum setor, estoura no outro. O futebol leva o grande mérito, mas se não tiver uma estrutura por trás, se você está aqui apresentando, não tiver o cameraman bem organizado, o pessoal arrumando o cabo, eu vi aqui, nós estamos há quase uma hora para começar o programa e que a galera tudo organizando. Então você não apresenta um bom programa se não tiver uma boa estrutura. Se o cara lá da mesa não editar bem, se o diretor financeiro não pagar certinho, essas coisas todas estão ligadas. Quem aparece é o futebol, mas quem está por trás tem a obrigação e tem que colher esse resultado. Então o Criciúma trabalhou direitinho, os setores estavam sincronizados e por isso que nós estamos na elite do futebol brasileiro. É isso aí, Criciúma na elite do futebol brasileiro. No próximo bloco a gente vai saber de todos os produtos da loja, novidade da loja virtual e o planejamento para 2013. Eu, se eu sou você, eu não saio daí porque o intervalo é rapidinho. Sala de entrevistas de volta falando do marketing do Criciúma com o diretor de marketing Cláudio Gomes. Cláudio, fala pra gente um pouquinho também da categoria de base do Criciúma, que também é de grande expressão e tem novidade por aí também no CT também do Criciúma. Olha, quando se fala que o marketing, por exemplo, não tem uma ligação com a base, né? Na verdade, nós temos grande ligação com a base. A base é o maior patrimônio que um clube de futebol possa ter. E ali a fábrica de talentos para que ele consiga se manter. O futebol europeu, ele aumentou demais as cifras. Então, não pode ter no Brasil jogador com salário europeu e com mentalidade de Brasil, porque é muito difícil fazer futebol no Brasil. Os valores são, não existe um clube de futebol no Brasil que gaste menos do que arrecada. Todos gastam mais do que a receita que ele tem naquele ano. Até porque o futebol é isso, como eu falei, desse lance da emoção, de 90% é pela paixão. Um clube, quando chega na reta final, para poder ser campeão, para galgar uma Libertadores ou uma vaga na Série A, ele vai gastar aquilo que tem e aquilo que não tem. E um clube que está para cair, ele vai gastar aquilo que tem e que não tem para não cair também. Então, administrar clube de futebol é muito complexo nesse aspecto. A base é o maior patrimônio. O Criciúma sempre teve um histórico de formar grandes atletas. Se o Criciúma, para ter autossustentabilidade, ele precisa investir bastante na base. Quando foi lançado o projeto Tigrinhos, que o presidente adora esse projeto, nós falávamos em 2.000 crianças.
Hoje nós falamos em 5 mil crianças, em 50 prefeituras parceiras, mas tu não tem garantia alguma que ali vai sair um atleta no futuro. Tu tens ali as coisas que são muito além do futebol, que é, na verdade, a integração, a oportunidade de socialização de uma criança. E nós vimos de outra forma. Nós vimos a inclusão social, que o clube vê, e o marketing vê 5 mil crianças usando as tuas cores. 5 mil crianças vestindo a tua camisa. São os próximos torcedores, são talvez os próximos sócios, talvez os futuros jogadores. Talvez. Mas tu tem 5 mil mães lavando esse uniforme toda semana. Tu tem 5 mil varais estendendo a marca do Criciúma Esporte Clube. É aí que nós vimos. É a grande oportunidade de propagar, de consolidar uma marca como o grife que é o Criciúma Esporte Clube. O investimento de mais de 7 milhões no centro de treinamento, projetos em andamento, 3 milhões e 600 aprovados e já entregues pela Caixa Econômica, projetos de captação, tudo isso desenvolvido pelo presidente Antenor Angeloni, tudo isso startado pelo presidente. Ele é muito rápido nisso, ele tem uma rede de relacionamentos muito forte. Então, se ele conseguir concluir nesse período de 5 e 10 anos tudo que passa na cabeça dele, nós vamos ter aqui um time de futebol que dificilmente não vai ter estrutura para se manter durante 20 anos. Porque o centro de treinamento vai ser um grande modelo em Santa Catarina. E se o clube fabrica jogador, ele faz futebol, ele não compra futebol. Essa é a grande diferença de você ter uma categoria de base forte, com profissionais sérios trabalhando. Esse é o grande segredo de um clube de futebol, que a Europa comprou e hoje vê na categoria de base realmente a produção de jogadores. Você está fabricando. O Criciúma tem que ser uma fábrica de craques. O Luca é um grande exemplo que você entrevistou aqui no programa. Nós temos hoje 7 atletas no elenco de 2012 que vieram da categoria de base. 2 goleiros, lateral direito, foi o caso do Ezequiel, você tem o Diego Oliveira, o Diego Felipe, você tem o André Gava, você tem o Luca. Bruno. Então você tem aí um celeiro de 7 atletas no profissional, no elenco profissional, é um número expressivo. É valorização da categoria de base. Tu disse ali 5 mil crianças, né, que vestem a camisa do Criciúma e nessa área de socialização. Tu acredita que o esporte pode mudar o mundo? Tipo, tirar uma criança da rua, aquela criança que tem mais vínculo com, talvez, a facilidade do mundo das drogas, de coisas erradas. Tu acha que o esporte pode sim tirar alguém? É uma ferramenta. Eu acredito que sim. Se eu não acreditasse, talvez eu não estivesse envolvido no futebol. Tem várias ações. Não é só o futebol que vai tirar a criança da rua, entendeu? Mas ele convivendo com pessoas do bem, com uma corrente do bem, ajudaria bastante a ele ter esse não contato com coisas ilícitas, com droga, enfim. Até porque para estar no Tigrinhos, Tigrinhos é uma parceria com prefeituras, com a universidade e com o Criciúma Esporte Clube. Para você estar no Tigrinhos, você tem que estar estudando. Tem que estar estudando e tem que ter boas notas, tem que ter bom comportamento. Então, nós entramos com todo o material esportivo. A prefeitura entra com a estrutura, o campo de futebol, e a Unesc entra com os professores. Eu acho que esse é um casamento perfeito. Ali nós temos a clínica do futebol, que é uma peneira, uma seleção dos melhores em termos de comportamento, de nota e, obviamente, desempenho dentro de campo. Depois da clínica do futebol, nós temos a avaliação da categoria de base, onde entra ali o sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. O sub-13 vai deixar de existir o ano que vem, porque o Tigrinho já absorve isso. E aí nós vamos botar mais foco dentro do sub-15, o sub-17 e o sub-20. O Criciúma deve ter aí o título de clube formador. Nós ainda não temos essa certificação. Eu tenho a confirmação de que isso está na mesa do presidente da CBF, José Maria Marim. Assim que ele assinar, se o Criciúma for um padrão A, ele tem 2 anos de clube formador. O que isso representa? Mais receita ao Criciúma. Mais receita em todos os níveis e dá para a gente fazer uma proteção maior ao atleta que está na nossa categoria de base. Existe muito furto de atleta, existe muita sacanagem no meio do futebol, existem muitos empresários. Como na vida existem pessoas do bem e do mal, no futebol não foge a risco. Existem empresários bons, mas existem muitos empresários ruins.
ruins para um clube de futebol, que vão lá e roubam atletas da categoria de base. Então o Criciúma precisa estar preparado para não deixar esse capital sair e ele tenha um prejuízo. Ou seja, ele forma um atleta e depois ele não tem participação alguma do direito econômico e do direito de imagem desse atleta. O Criciúma se tornando esse clube formador, ele será poucos, né? Não são todos os clubes que são clubes formadores de jogadores, não, né? São bem poucos aqui, com esse título, né? Porque só para você ter, o que muda isso? Muda no sentido que você faz uma média de tudo que você investiu nesse atleta e aí você tem esse direito. Se um clube vem e busca ele, você tem como provar como formador, porque você encaminhou todo o histórico desse atleta obviamente, para a Federação Catarinense, que por sua vez faz um link com a CBF. A CBF exige que o clube dê esse percentual a nós, se caso um jogador saia por força de empresário, coisa nesse sentido. Isso é uma garantia muito interessante, é bom para o clube formador, existe um investimento, tem que valer a pena, essa conta tem que fechar, mas é positivo. Ô Cláudio, agora falando de receita e orçamento, muita gente, os torcedores do Criciúma ficam pensando, nossa, quanto será que o Criciúma gasta e quanto será que recebe? Qual que é a receita? Como que a gente pode resumir a questão de gasto, tanto com jogadores no profissional, e o que tem de entrada, com produtos, com investidores, como que funciona? O primeiro que o sócio pode acompanhar isso porque existe um balanço, tem que apresentar o balanço patrimonial, que é para os sócios e para o conselho. O conselho formado tem ali por 300 pessoas que vão nas reuniões. Agora, em dezembro, vai ter a reunião da apresentação do balanço do último semestre. O orçamento do Criciúma foi de 18 milhões em 2012. Nós temos um pré-orçamento para 2013 que deve girar em torno de 40 milhões. Como é que forma esse pré-orçamento? Nós vamos para uma reunião comercial, tem placas, quanto que é a previsão de receita de placa, quanto que é a previsão de receita do Campeonato Catarinense, quanto que vem de patrocínio de camisa, quanto que vem de direito de imagem, quanto que vem da loja, quanto que vem de licenciamento. Você vai jogando tudo isso no bolo. E aí você vai vendo, tem 40 milhões para investir em 2013, hipotético, porque não pode ter esse orçamento já, onde você não faz a negociação com o maior aportador, que é a TV Globo. Nós temos ainda que partir por uma reunião com a TV Globo para ver esse orçamento. Ah, fechou em 40 milhões? Fechou. Então tá, quanto que nós vamos gastar? O marketing vai gastar quanto? Comercial quanto? Aí nós vamos para os departamentos, quanto vai gastar? Sobrou 25 milhões. Futebol, você tem 25 milhões para fazer futebol. É assim que funciona. Como que está sendo esse primeiro contato com a TV Globo, né, que é ela que detém os direitos para poder transmitir? Como que tem sido as negociações já para 2013? A gente vai usar uma brincadeira, o defunto não esfriou ainda. Quem caiu ainda tá quentinho, né? Então a Globo não chamou ninguém para conversar, até porque os grandes clubes já têm contrato com a Globo até 2017. Antes de vir no programa eu estava lendo uma matéria onde o Flamengo, de 78 milhões que é a cota dele em 2013, ele já recebeu 70. Então o Flamengo tem 8 milhões para receber em 2013. Então já está adiantando parcelas futuras. Então em 2014 talvez facilite, 2015 o Vasco da Gama tem um contrato já antecipado de receitas de 2017 com a TV Globo. O Internacional teve um adiantamento agora. Então essas luvas que os clubes vêm pegando para saldar a sua situação financeira, isso vai estourar em presidentes futuros. O Antenor já disse que não vai antecipar nada. Ele vai trabalhar com um orçamento enxuto e dentro da condição que o Criciúma tenha. Então nós vamos, obviamente, que defender com unhas e dentes a instituição Criciúma, a marca do Criciúma. Para você ter uma noção, nós somos o segundo estado em representatividade no futebol brasileiro. Que a CBF não fala mais em 20 clubes. A CBF fala em 40 grandes clubes no Brasil. Então a gente vai juntar a Série A e a Série B. Você tem uma noção? Entre Série A e Série B são 40 clubes. Dos 40 clubes, 5 são de Santa Catarina. Nós só perdemos para São Paulo em representatividade no futebol. Então, a Globo tem que ver isso. Que Santa Catarina está revolucionando o futebol brasileiro. Nós temos 4 clubes na Série B e um clube na Série A. E quem manda no futebol de Santa Catarina não é mais a capital, volta a ser o interior. Dos 20 clubes da Série A, que é a tal da elite do futebol brasileiro, somente o Santos, a Ponte Preta e o Criciúma não são de capital. Se você fizer essa avaliação, o Criciúma é a menor cidade que tem um time na Série A. Em compensação, nós temos 12 mil sócios, que não são todos os clubes no Brasil que possuem 12 mil sócios. Então nós somos um casezinho, o primo feinho que está fazendo uma grande história no futebol brasileiro atual. Claro que o Criciúma já teve na Série A, já teve outros, mas o futebol era diferente.
Futebol hoje é muito caro de se fazer no Brasil. E a gente fez aí com um orçamento de 18 milhões. Pra você ter uma noção, Atlético Paranaense, Vitória e Goiás, juntos deu quase 100 milhões de orçamento. O Criciúma ganhou 1 milhão e 800 para fazer. E o orçamento de 18 milhões, nós tínhamos 15 milhões de receita. Vai dar um prejuízo aí de 4 a 5 milhões esse ano para o Criciúma, que foi bancado pelo presidente Antenor. Agora vamos falar da questão dos produtos. Vários são os produtos disponibilizados para os torcedores. O que tem de inovador, o que tem de diferente? E vamos falar também daquela camisa comemorativa que para mim foi maravilhosa, a camisa, e que acabou muita gente não gostando, porque ia ser primeira camisa. Explica pra gente o que aconteceu. Para você e para 34.122 brasileiros que votaram no site do Terra, onde nós somos eleitos a camisa mais bonita do Brasil. Foi. A comemorativa de 65 anos foi uma aposta. Eu fui na cancha, eu sempre tive o sonho de fazer uma camisa preta com dourado. E aí a cancha me deu a chance de fazer. E aí eu perguntei, presidente, eu preciso fazer isso e botar um número, 1.000 camisas a R$250. Ela não seria nunca, em hipótese alguma, número 1. É que nós fizemos mais 3 desenhos. A número 1, número 2 e número 3. E deu polêmica, porque quando nós enviamos o e-mail, esse e-mail ele vai para alguns patrocinadores também, porque ele tem que aprovar. E ele acabou caindo em mãos erradas. E a camisa número 3... ela foi como número 1, mas isso é só número de fabricação. Jamais a camisa tricolor, a tradicional, vai sair da linha como número 1. Isso gerou polêmica, torcedores ameaçando, que nós estamos quebrando a história do clube, quem que nós pensávamos e tal. Primeiro, eu sou torcedor do Criciúma, eu sou sócio do Criciúma há mais de 10 anos. Eu sou conselheiro do Criciúma há mais de 6 anos. Então eu não entrei no Criciúma da noite para o dia. Eu sou 2 anos diretor voluntário do Criciúma. Então eu, mais do que ninguém, tenho propriedade para poder fazer qualquer alteração, porque também sou sócio, também tenho a minha opinião de sócio. E isso jamais a gente vai fazer. A camisa do Criciúma, a primeira camisa do Criciúma era azul. Ele começou como comerciário e ele era azul. O símbolo azul escrito Criciúma. Nós temos essa camisa no museu, que vai ser lançado o ano que vem. Então, depois passou a ser em 78 que a gente passou a ter essas cores aí. Por coincidência, era o presidente Antenor Angeloni, o presidente do Criciúma na época. Então, aí sim, o Douglas, que é o arquiteto, é que desenvolveu essa camisa. E o mesmo Douglas que aprovou essas 3 últimas edições agora. Então, a gente fez com muita consciência, a gente fez ouvindo a opinião de todos, foi um sucesso, nós vendemos mais de 12 mil peças, a preta comemorativa foi um sucesso, nós vendemos 1.000 peças, deve ter 80 peças a mais lá no clube para encerrar essas peças aí. Ela ficou linda, maravilhosa demais a camisa. E a tricolor é a que mais vende, o carro-chefe do Criciúma é a camisa tricolor. E nós temos uma 5ª camisa, que é a camisa retrô, camisa de 91, que foi um sucesso de vendas no ano passado e ainda vende bem. Quem ainda é saudosista sobre 91, tem lá a camisa, compra, dá de presente, fantástico. A gente tem 5 camisas à venda. O nosso tempo é curto, mas fala um pouquinho pra gente da loja virtual. Loja virtual, que assim, tudo que nós fizemos dentro do marketing, ele é ou pela nossa cabeça, ou por ideias de torcedores e sócios. Então, nós não fizemos nada que o sócio não participe, que o associado não mande e-mail. Nós temos um canal de comunicação com o nosso associado. E uma das questões era um novo site, que a gente não falou. O novo site ficou lindo. Você faz uma escalação no site. E isso é investimento. Nós investimos quase 20 mil reais no site. Agora nós investimos mais de 10 mil reais na loja virtual. Isso é recurso do próprio marketing do comercial. Era uma exigência das pessoas de comprarem fora de Criciúma, fora da nossa região, porque a gente só tinha loja. A loja também foi uma aposta. Aí nós vamos criar um site onde as pessoas vão comprar o produto do Criciúma. Só que, gente, calma, passo a passo. 2010 nós estávamos quebrados. Nós estávamos na Série C. O clube ia até fechar. Agora nós já estamos em 2012, indo para a Série A, com loja virtual, enfim. Vamos com o tempo, é que o torcedor esquece. Nós temos esse problema, o brasileiro esquece muito rápido. Memória curta. Memória curta, vamos com calma, vamos passo a passo, desenvolver projetos sem aquela euforia. Então, a loja é fato, já é sucesso. O site em vendas é um projeto piloto, hoje é nacional, talvez seja internacional, só que a conta tem que fechar, tem que dar resultado.
Entendeu? O clube, tudo que faz de ação tem que dar resultado financeiro. E a loja virtual é mais uma conquista do torcedor, é mais uma conquista do nosso departamento. Espero que eu não vou ficar eterno no Criciúma, mas que alguém que assuma o meu lugar no futuro dê sequência a esse trabalho, a tudo isso que a gente vem desenvolvendo. Porque a resposta está sendo muito concreta. Nike, se fala em trocar marca de fornecedor, o Criciúma está muito longe disso ainda, gente. Nike é 40 mil peças para começar a negociar. Nós vendemos 12 mil peças esse ano com acesso à Série A. Então o Criciúma está crescendo, vamos com calma, vamos buscar torcida no Brasil inteiro, vamos buscar espaço maior para o Criciúma. Talvez um dia nós tenhamos sim marcas que todo mundo gostaria, Nike, Adidas, porém quero deixar aqui um recado. Eu, como Criciúma, estou muito satisfeito com a Cancha, é uma empresa que respeita o Criciúma, que está crescendo junto com o Criciúma, e é legal isso, é muito importante a gente dar valorização ao nosso fornecedor, porque a recíproca é verdadeira. Fora isso, eu quero aproveitar, o espaço está esgotado, mas desejar ao nosso torcedor, ao nosso associado, agradecer a compreensão, a ter aceitado todas as nossas promoções. O Criciúma foi o único clube que fez 19 jogos em casa e 19 promoções diferentes. Tá? De toda essa Série B. Talvez esteja aí o sucesso de botar 18 mil torcedores, de botar 12 mil sócios. Mas eu quero agradecer a confiança, vocês acreditaram como nós acreditamos. Continue acreditando no trabalho do Criciúma, nos profissionais que o Criciúma tem e, acima de tudo, desejar um Feliz Natal. O presente de Natal foi dado a todos nós. Um excelente Natal, um ano novo cheio de alegrias, bastante saúde, porque o que nós vamos precisar é saúde e garganta boa para gritar Tigrão e vamos se manter na Série A, esse que é o meu objetivo, e dar um beijo no coração de todos os nossos torcedores. Cláudia, eu também quero colocar aqui para você, o nosso espaço também está à disposição do Criciúma, a gente está todos os dias lá com o Tigre também, acreditamos esse ano, vamos continuar acreditando, parcerias, estamos juntos. Um Feliz Natal para você, para o seu Antenor, para todo mundo, leva um abraço nosso e um ótimo 2013 com muitas realizações e muito sucesso para o Tigre na elite. Vamos fazer um excelente 2013, o trabalho é se manter na Série A e se deixar a gente está meio folgado, né? Uma vaguinha na Libertadores, quem sabe? Aí a gente já vai virar internacional novamente, né? Um clube internacionalmente. Com certeza. A expectativa para 2013, mais essa... Quem sabe Criciúma também com vaga na Libertadores, a gente acreditou esse ano, para o ano que vem a gente também acredita. O Sala de Entrevistas fica por aqui, mas eu te encontro na semana que vem. Até lá!